Amém. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Então, hoje, eu vou trazer esse último estudo, da minha parte, nesse período, que a partir do sábado que vem nós temos o Rosh Hashanah, e a partir do Rosh Hashanah, então, a Beit vai assumir uma nova didática de estudo aí, revezando entre o Valtecir e o Renato, e mantendo o horário fixo do Eduardo, mas assim, com os dois sempre alerta. O Eduardo não pode vir hoje, aconteceu uma eventualidade, entendeu? E eu vou ajudar naquilo que for solicitado, mas não vou estar mais nesse protagonismo, eu quero passar adiante. Por quê? Porque hoje nós falamos a Parashá de Nitzavim. Então a Parashá diz o seguinte: vós todos hoje estáis presentes ou de pé diante do eterno vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e vossos policiais, todo homem de Israel, as vossas crianças, as vossas mulheres, o peregrino que está no meio de teus acampamentos, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entres na aliança do eterno teu Deus e seu juramento que o eterno teu Deus fez contigo. E aí o Rabino ele colocou um texto lá pra gente, de reflexão dessa Parashá, e ele traz algumas questões interessantes ali, questões que a gente já sabe, já conhece, mas que precisam de fato ser sempre evidenciadas. Por que o eterno, por que a Torá não diz simplesmente todos vós? Entendeu? Porque quando você vai se referir a um grupo e você quer atingir aquele grupo de forma geral, você não precisa ficar minuciando qual é a função de cada membro do grupo. Não, todos vocês, independente de qualquer coisa. Mas a Torá diz todos, e então ela começa a minuciar, vossos líderes, vossos guerreiros, vossos soldados, vossos policiais, vossas mulheres, vossas crianças, desde o rachador de lenha até o trazedor de água. O que está querendo dizer com isso? Por que está minuciando? Porque aqueles que estão de pé hoje, por quê? Porque aqueles que tinham que cair, caíram. Eles estão agora diante da terra de Israel, prontos para entrar na terra de Israel. Mas quem são esses que estão prontos para entrar na terra de Israel? Aqueles que estão de pé. Estar de pé não é mérito da sua função dentro da comunidade, ou se você é um líder, se você é um mentor, ou se você é uma autoridade, ou se você é alguém de grande evidência. Não, estar de pé é o mérito daquele que resiste a tudo. E isso você pode ser um rachador de lenha, pode ser um catador de água, pode ser desde os mais simples membros até os líderes que sejam, mas não é a tua função que vai te manter de pé dentro de uma comunidade ou diante de uma um novo nível de consciência que precisa ser alcançado. Todos nós estamos em busca de um nível superior de consciência. Israel remete justamente a isso, a escravidão no Egito, representando ali a escravidão do ego, a pessoa que é dominada pelos seus instintos mais primitivos, em prol da sua própria sobrevivência. Mas aí então há essa transição dessa consciência, dessa mentalidade escrava para uma mentalidade livre. Não é uma transição direta, não existe o livre, o escravo e aquele sai e se torna livre. Não, a liberdade ela é adquirida por um processo, e esse processo é o deserto. O deserto não é a liberdade em si, é a conquista pela liberdade. Então, por que 40 anos no deserto? Porque durante toda essa trajetória, Israel ele teve que se desapegar da sua mentalidade escrava, que não é fácil. Você entrar dentro de um processo em que você vai ter que o tempo todo se negar a si próprio, abrir mão das suas próprias opiniões, das suas próprias convicções e abraçar um novo nível de consciência que ainda atualmente não é apta de suportar. Então isso leva um processo, e esse processo ele implica em quê?
em você eliminar aquela geração escrava para fazer nascer a geração livre. Não é essa a função do deserto? Né? Quem dos que nasceram do Egito entraram em Israel? Josué e Caleb. Só Josué e Caleb, né? Mas quem dos que nasceram no deserto morreram no deserto? Toda aquela geração que nasceu no deserto entrou em Israel. Então, obviamente, para a gente aqui, a gente entende que não está falando de uma história de um grupo em especial. Está falando da trajetória de todo ser humano, né? É o processo necessário para todo aquele que deseja se elevar de consciência e acha que é fácil. Não, eu vou participar de um grupo, de uma reunião, que seja, e vou agregar e vou absorver mais informações e vou ficar mais inteligente, e isso vai fazer com que eu tenha uma consciência elevada. Na verdade, não. Corre o risco até de ser o contrário, né? Às vezes o acúmulo de informação, a quantidade de informação que você consegue processar e até transmitir, que no caso, o meu caso é o processo, eu entendo perfeitamente, e aí eu vou transmitir da minha maneira e da maneira como eu percebo que estou sendo compreendido. Mas será que isso é o suficiente para eu vivenciar esse novo nível de consciência? Acumular, processar e transmitir informação? Está entendendo? A experiência no deserto mostra que não, né? A vida não está nem aí para o que você sabe. Essa é a verdade. As coisas que você sabe se referem a você pessoalmente. O que você faz com isso? Quais ações esse conhecimento acumulado traz para fora do teu âmago? Ou seja, como você expressa essas informações, como você vivencia essa realidade. Isso é que vai moldar a sua vivência. Isso é que vai te transformar num ser individualista, que é o escravo no Egito, para um ser, né, um ser coletivo, né? E o deserto, ele tem essa função, né, de matar a nossa mentalidade escrava, para fazer nascer uma mentalidade livre. E não é uma coisa fácil. Por quê? Porque às vezes nós nos apegamos com a nossa mentalidade de escravo. Porque o escravo, cá entre nós, ele tem uma vida mais fácil. Estou falando que é menos sofrida, mas é uma vida mais fácil, que exige muito pouco dele. Você faz o seu trabalho e o teu proprietário te alimenta para que você continue fazendo o seu trabalho. Não é isso? O escravo não espera muito da vida, ele só espera a refeição para continuar trabalhando. E o dono do escravo, obviamente, ele tem que manter o escravo bem alimentado. Está entendendo? Então é uma vida mais fácil, é só comer e obedecer, né? Então a sua vida, ela perde totalmente o sentido, porque ela passa a ser um objeto da realização do outro e não propriamente sua, mas também não te exige grandes esforços, apenas adaptação. Eu me adapto a essa realidade como ela é, sigo, não é aquela parada, deixa a vida me levar, vida leva eu, e a vida vai levando, tá entendendo? E você vai passando pela vida. A questão é, vale a pena só passar pela vida sem compreendê-la? Né? Vale a pena passar pela vida sem deixar, né, nada para quem vem atrás? Não, eu quero passar pela vida, não é questão de ser lembrado pelo ego, mas eu quero passar pela vida sendo útil, né? Porque a gente entende que a natureza, ela rejeita tudo aquilo que se nega ao seu propósito. Não é isso? Se um pé de laranja não produz laranja, ela se torna inútil, né? Ah, mas serve ainda para sombra. Ah, ok, mas ela não cumpre o seu propósito. E se ela não cumpre o seu propósito, ela não tem razão de existir ali. Então, a natureza, ela vai rejeitando tudo aquilo que não frutifica, que não cumpre o seu propósito. O pé de laranja, ele não vai deixar de existir porque não deu laranja. O indivíduo pé de laranja. Mas o que ele vai deixar para frente? O que ele vai deixar depois dele? Se ele não produziu fruto, se ele não produziu semente, ele vai passar pela sua existência, insignificantemente. Tá entendendo? E ainda gerando transtorno, né? Porque se tu vê o pé de laranja, tu vai lá e vai até o pé de laranja achando que tem uma laranja e não tem. Oh, mas é a estação, é o tempo propício. Não é assim que o Deus cristão vai, não dá fruto, te amaldiçoa, seca. Por quê? Porque não está cumprindo o seu propósito.
Então você precisa entender qual é o seu propósito. E entendendo qual é o seu propósito, você tem o combustível necessário para ir em busca. Então, quando você sai da consciência, do ego, de servir somente aos seus próprios interesses, você vai para uma nova escala de consciência, em que não é que o seu interesse ele vai perder o valor, mas ele vai ser colocado em segundo plano. E essa é a parte mais difícil. Aí a gente usa até uma coisa que o Eduardo já trouxe aqui, a ideia do eterno retorno. Como você sabe, né? Vós todos hoje que estáis de pé diante do eterno vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, os anciãos, as mulheres, crianças, né? Todos, independente de qual seja a sua função, independente de qual seja a tua participação nesse coletivo, se ela é grande, se ela é pequena, se ela é significativa, se ela é humilde, sem essa função, de repente, todo o coletivo não teria chegado aonde chegou. Porque o cortador de lenha se entende que é o mais humilde dos trabalhos, não é? O cortador de lenha, porque ele não é o sacerdote, ele não é o rei, ele não é o líder, ele é só o cara que corta a lenha. Mas imagina você sem... Como é que a comunidade de Israel sobreviveria no deserto sem esses cortadores de lenha? Para produzir fogo, para produzir acampamentos, para produzir estrutura, não é? E como é que você vive no deserto sem água? Está entendendo? Como viveria esse povo sem essas pessoas aptas? Porque buscar água não é fácil no deserto, não. Por isso que é deserto. Está entendendo? Então você precisa saber aonde tem poço. É toda uma ciência que envolve. E aquele trabalho que superficialmente pode parecer simples, na verdade é o trabalho que sustenta todo aquele sistema ali. Está entendendo? Então não existe essa diferenciação entre funções. Isso é uma coisa inventada por nós. Cada função tem um valor específico. Então, para aqueles que trabalham mais com a mente, esses precisam ganhar mais dinheiro. Aqueles que trabalham mais com o corpo ganham menos. Mas espera aí, se não tivesse essa galera da mão de obra, como é que tipo, eu posso colocar minha profissão? Por exemplo, eu sou pintor, né? Profissão praticamente irrelevante. O mundo não vai acabar se acabar o pintor. Mas qual é o conforto de um médico num consultório sem pintura? Qual é a paz mental que você teria num hospital? Qual é a higienização que você poderia ter com a parede toda porosa, cheia de reboco? Tá entendendo? Então, tem lá o seu valor, sim. A estética, né? O fato de você entrar num ambiente e se sentir agradável dentro desse ambiente, é porque esse ambiente ele foi preparado para gerar esse sentimento esse sentimento agradável. Uma parede branca traz tranquilidade, é ou não é? Então, é vocês que não reparam, mas eu tenho meu valor. Essa que é a parada. É você saber que a tua função não depende da validação do outro, depende da tua consciência como um ser social. Se eu sei o valor social que isso faz, eu não preciso que o outro bata palma quando eu faço. Eu não preciso que o outro aprove quando eu faço, porque a minha consciência me rege. E a minha consciência, quando ela tem afinidade com a consciência do outro, porque na verdade só existe uma consciência, né? Quando eu paro com essa ideia de pensar no meu ser como algo separado, individualizado do que é o todo, tá entendendo? Eu começo então a entender que tudo que eu faço tem valor para o outro. E se tem valor para o outro, tem valor para mim que faço. Então eu vou fazer com mais empenho, independente de qual seja a classe social que essa minha ação representa. Eu vou fazer isso porque essa é a minha responsabilidade neste momento. Essa é a minha missão de vida. O Eterno me confiou isso para fazer com o melhor de mim. Então fazer ao outro é fazer ao próprio Criador, porque você está beneficiando uma consciência alheia à sua, mas ao mesmo tempo em que reconhece que na verdade ela é uma extensão da sua. Porque você não sabe o que passa na cabeça do outro, você sabe o que passa na sua. E se a partir do momento que você tem a sua consciência de que o que você está fazendo é para o bem, o que o outro vai falar a respeito já não tem tanto valor.
Por quê? Porque a sua consciência ela está direcionada a algo maior. Se o outro ainda olha para o ego, se o outro ainda tem a mentalidade egípcia, do escravo egípcio, de só fazer, né, aquilo que traz um benefício próprio, não é uma questão sua. Você está caminhando para um nível de consciência maior. Não é que a tua consciência seja separada dele, mas a tua fragmentação ela está indo em busca de uma unidade. Então você considera o que é importante para o outro e nem sempre é o que o outro quer. Não é o que a gente estava falando ali? Às vezes a gente pede algo para Deus ou para o universo e a gente entende que Deus vai fazer conforme a gente quer. Mas às vezes acontece o contrário. Por quê? Porque a consciência universal ela tem um padrão. E esse padrão ela só pode ser percebida para fora do ego. Né? A pessoa que pensa regida pelo seu ego, ela não consegue pensar em nada que transcenda a sua própria necessidade. Ela se coloca como fonte, a fonte de todo o recebimento, a fonte de destino de todo o prazer. Se eu não ganhar com isso, eu não faço. Mas a questão é, se você passou por tudo que passou e ainda está de pé aqui, resta saber se você passaria tudo de novo se fosse preciso. E se você responder essa pergunta aí, entra na ideia do conceito de eterno retorno, né? Mas na verdade é também uma reflexão simples. Eu passaria tudo que eu passei na minha vida para chegar até esse momento de novo e de novo e de novo, né? O que é a ideia de uma possibilidade de voltar e passar por tudo que você passou para chegar onde você chegou? Que tipo de sentimento esse pensamento desperta em você? Frustração? Medo? Constrangimento? Eu realmente não gostaria de voltar, de passar tudo que eu passei, não. Queria algo diferente. Então é porque você ainda não está pronto para entrar nesse nível de consciência. Você ainda não está apto a entrar nessa consciência superior, porque você ainda não aprendeu nada. E aí é por isso que o pessoal ficava andando em círculos, até aprender a chegar num momento de maturidade existencial, de olhar para a sua própria vida, de olhar para a sua própria trajetória com gratidão. Tá entendendo? Por quê? Porque do Egito eu saí reclamando. Em Israel eu tenho que entrar sorrindo. Em Israel eu tenho que entrar com gratidão. E se eu ainda não desenvolvi esse sentimento dentro de mim, é porque eu ainda não estou pronto para esse ato. Se eu olho para a minha vida ainda com vergonha e constrangimento, se eu olho para os erros do meu passado ainda me inferiorizando e me diminuindo, ou com remorsos ou com medos, é porque eu vou precisar voltar para aquelas situações. Eu preciso ainda, porque isso ainda me frustra. Se ainda me frustra é porque não está resolvido, é porque ainda não virou lição, ainda não virou aprendizado, e a vida vai trazer de novo essas situações infinitas vezes, até que você aprenda. Então, entrar no deserto já não é fácil, se libertar do ego. Sair do deserto é muito mais difícil. Entendendo? Por quê? Porque o escravo não entra na terra de Israel. Aquele que ainda tem a mentalidade escrava, ele não consegue entrar. Por quê? Porque ele ainda é cativo de validação do outro. Essa é a verdadeira escravidão. É eu achar que tudo que eu faço depende da validação do outro. E que o outro ele tem que fazer e viver conforme o meu critério de validação. E se eu não aprovo a atitude do outro, a forma como o outro entende a vida, é porque o outro então é o meu inimigo. Está entendendo? É porque o outro precisa ser adequado, porque o meu padrão já está completo. O meu padrão já está certo, é o outro que precisa. Está entendendo? Não, aquela pessoa com todas essas limitações, independente do quanto ela te frustre, ela é muito mais importante na tua vida do que a pessoa que só te elogia. Está entendendo? Do que a pessoa que diz que você está perfeito. Por quê? Porque essas pessoas que dizem que você é uma pessoa maravilhosa, boa, nossa, como você sabe, como você é inteligente, ela está te dando aquilo que o teu ego quer. E o teu ego está se fortalecendo, por quê? Porque ele está recebendo a sua satisfação através da validação do outro. Espiritualmente você sabe que está destruído. Espiritualmente você sabe que está fragmentado. Mas a validação do outro, né? Por que que hoje as redes sociais elas dominam tanto a mentalidade dessa geração? Porque ali tudo é belo. Você cria um mundo virtual, uma realidade utópica e vai encontrar, nossa, caraca,
Essa pessoa está viajando em Paris, às vezes até um fundo de tela. Tá entendendo? Essa pessoa está num bar. Cara, é tudo superficial. E quanto mais feliz, isso aí é estudo, quanto mais feliz uma pessoa mostra ser na rede social, mais frustrada ela é na sua vida real. Porque ela entrou num ciclo vicioso de validação. Ela precisa que as pessoas sorriam para ela. Elas precisam que as pessoas satisfaçam ela, porque ela sabe que sozinha existe um vazio que ela mesma não consegue. Então ela vai se iludindo. Aí o Marcílio vem e fala: nossa, Rodrigo, como você é um sábio, você é um cara inteligente, não sei o que tem, não sei o que. Oh, beleza, então sinal que eu estou certo. Estagnei aqui. A culpa é dele que me elogiou? Não. Tá entendendo? Mas é da minha dependência do elogio dele, como se o meu critério maior fosse agradar o outro. E não é agradar o outro. A minha missão nessa vida é me tornar uma pessoa melhor. E às vezes, para me tornar uma pessoa melhor, eu tenho que desagradar a pessoa mais importante da minha vida. E quem é a pessoa mais importante da minha vida? Se eu não estiver disposto a ter um confronto comigo mesmo, a minha mente vai me orientar a sempre buscar confronto com o outro. É com quem não concorda. Se você não concorda, é você que está errado. E aí a gente grita e bate na mesa e sai chutando tudo e nunca mais se fala e fica de mal. E não é assim que funciona? Por quê? Porque o outro não concordou comigo, porque o outro não validou o que eu penso. E aí então cria uma barreira, cria um sentimento negativo aqui. Por quê? Porque eu preciso da validação do outro. Se ele não quer me dar, ele é ruim. Mas você está validando o outro também? Está entendendo? A gente quer ser validado. E isso mostra que nós ainda, a gente está no deserto, estudando, mas ainda a mente está lá no Egito. A mente está no Egito. Quantas pessoas a gente vê entrando nesse ciclo, né, desse pensamento monoteísta e, cara, isso é maravilhoso, isso é muito bom, e aí, ixi, pequei, agora os meus pecados, os meus erros estão me confrontando. E cadê o Jesus que eu jogava nas costas dele? Que antes funcionava. Né? Eu jogava nas costas, não, isso aí já está pago. Não é assim que funciona? Já está pago na cruz. Então está tudo certo. A gente finge que está tudo certo e sai tocando bonde. Vai fazendo mais M, né? E vai tacando para conta. E deu bom. Pô, glória a Jesus. Ah, deu ruim, é o diabo. Tá entendendo? É o inimigo. Por quê? Porque eu não quero assumir a responsabilidade dos meus próprios erros. Então eu preciso arranjar culpados e heróis. Eu preciso de uma vítima e a vítima sou eu. Então eu preciso de um herói que me salve, eu preciso de um vilão que me puna. Que eu sou a vítima é passiva. Tá entendendo? Então a religião, ela pode ser uma ferramenta de construção social maravilhosa, quando bem orientada, né? Quando você usa ícones espirituais, pessoas de um caráter diferenciado, e você pega essas pessoas e diz: olha só, isso é uma referência de caráter. Pega o próprio Serena Galvão, um exemplo. Sim, a religião, os ícones religiosos. O próprio Jesus. Pega Jesus, tá entendendo? Vamos olhar aqui, esquece a crença em torno do indivíduo. Vamos olhar como pessoa, como um ser humano. Porque quando eu começo a ver o indivíduo como Deus, aí me enrola todo. Mas eu estou vendo aqui um cidadão, um ser humano. Independente das doideiras que passavam na cabeça dele, vamos olhar para as ações. Porque doido todo mundo é um pouco. Né? Então ele não é mais doido que eu e eu não sou mais doido que ele. Ele é doido como todo ser humano é. Mas, em essência, o que ele está produzindo de bom no mundo? Porque, mas ele fez idolatria, não interessa, eu estou perguntando o que ele está fazendo de bom. O que ele ensinou de bom? Está entendendo? Ele ensinou a amar o próximo, que é algo que a Torá também ensina. Não é isso? Amar o próximo como a si mesmo e o eterno sobre todas as coisas. Ele não diz isso? Então vamos aplicar isso aí. Está entendendo? Eu sou um cristão, eu quero seguir os ensinamentos de Jesus. Ok, vai para aquilo que você consegue reproduzir. O que você consegue duplicar do que Jesus te ensinou na sua vida? Fora a ideia do matar judeu. Né? Porque O amor ao próximo. então aplica. Então você está... Porque assim, se tu acha que Jesus é Deus, ok, só que tu não é não. Então tenta imitar dele aquilo que é imitável.
né? Já que você gosta do indivíduo e você tem um respeito pelo indivíduo, imita o que ele fez de bom e o que é possível. Claro, não é para sair tentando andar sobre a água, tá entendendo? Mas você pode dar uma palavra amiga para uma pessoa que está numa situação difícil. Ele fazia isso, não fazia? Não tem relatos dele dando uma palavra, confia em Deus, o Sermão do Monte? O próprio Gandhi disse, o Gandhi nem cristão era. O próprio Sermão do Monte, ele disse que, o Gandhi ele disse que se todos os livros sagrados se perdessem e só restasse o Sermão do Monte, nada se perderia. Agora, a gente sabe que o Sermão do Monte é um compilado de ensinamentos judaicos muito mais anteriores, mas está ali um compilado. Pega esse compilado e aplica na sua vida. Se você conseguir aplicar, você é um bom cristão. Está entendendo? Aí, mas eu sou budista, que seja. Então, quais são os valores humanos que você aprende com o indivíduo Buda? Alcançar a iluminação tu não vai conseguir, né? Mas a paciência com o outro, a misericórdia de lidar com o outro, a mansidão no falar, não são valores que a gente vê no personagem Gautama? Buda não era uma pessoa altamente humilde, simples? Então você vai pegar essas virtudes e você consegue reproduzir. O fazer milagre não compete a ti, correto? Mas ser humilde, generoso, bondoso, são coisas que estão fora do judaísmo. Será que estão? Porque Jesus é outra religião, né? O Buda é outra religião, então a gente tem que falar aqui só de judaísmo. Não, nós precisamos entender que a Torá é um documento de valores universais. Esses valores universais nem sempre são o que a gente quer ouvir, mas são os valores que estão aí. Abrir mão do ego, em busca de uma consciência coletiva. E se hoje nós estamos de pé, é porque sobrevivemos a tudo isso. E se nós sobrevivemos, é porque o Eterno sabe do nosso potencial de continuar avançando. Nós não estamos aí diante do Rosh Hashanah? É um novo ciclo. Então hoje nós estamos aqui de pé. Como estava o povo de Israel de pé, diante de Israel, diante da terra de Israel. Vocês sobreviveram a isso, e agora vocês vão entrar em uma nova esfera, em um novo ciclo de consciência. Só que para isso, vocês precisam ter essa unidade. Está entendendo? Essa unidade, essa ideia de saber que tudo que você faz afeta diretamente a vida do teu próximo, afeta a vida do outro. Então, como comunidade, a gente tem que dominar a arte da convivência. E a convivência não é só vocês me aguentar enquanto eu falo. Está entendendo? A convivência implica em ser acolhido nos meus momentos de dificuldade. Que na hora da festa, pô, aí é fácil. Está entendendo? Mas nas horas de dificuldade, o que a minha comunidade fez por mim, nas horas de dificuldade da minha comunidade, o que eu fiz por ela. Se a minha comunidade tem sobrevivido, é graças a mim, como indivíduo inserido dentro dela. Isso não é vaidade, não é vaidade nenhuma, é se perceber, saber da tua importância dentro da comunidade e dentro da sociedade, para então perceber a minha importância dentro da humanidade. Aí eu vou descobrir quem é o Rodrigo na humanidade. Quando eu souber quem é o Rodrigo aqui, dentro do meu interior, quem é o Rodrigo dentro da minha casa, quem que eu sou dentro da minha casa, está entendendo? Quem eu sou no meu trabalho, quem eu sou na minha comunidade, quem eu sou na sociedade. Isso é o que eu sou na humanidade, entendeu? Então, se não começar a trazer, né, essa ideia de sair desse mundo imaginário, que muitas vezes é o mundo do estudante, é o mundo da imaginação. Você lê, acha bonito, se aprofunda, gera reflexões e tal. Isso é maravilhoso, dá para passar a vida inteira estudando, não dá? Não são coisas maravilosas? Só que não dá para só apreciar, tem que aplicar. E na hora da aplicação, a aplicação ela é muito mais dolorosa do que a compreensão. Compreender um valor espiritual, compreender um conceito filosófico, compreender um ensinamento, né, de elevação, cara, é maravilhoso, mas é só o primeiro passo. É na aplicação que você vai começar a mudar a sua realidade. E o convite da Torá é esse. Você que está de pé, agora você sobreviveu a tudo que você já tinha que ter sobrevivido. Você está pronto para um novo ciclo?
Está entendendo? Será que você é da parte do povo de Israel que está espiritualmente de pé diante desse nível de consciência, prestes a entrar nessa nova dimensão de vida, ou você é um daqueles que já tombaram pelo deserto? Porque não foram poucos os que morreram. Está entendendo? Então, como que você vai descobrir se eu sou da geração, se eu já sou a geração que nasceu no deserto, ou se eu sou da geração que morreu no deserto? Se eu nasci, aonde foi que eu nasci? No Egito ou no deserto? É fácil. Olha para dentro e vê quem ainda está dominando ali. Se é um escravo ou se é uma menina. Como que eu sei se é o escravo? Depende qual é a intenção por trás das minhas ações. Trazer visibilidade para a minha pessoa, ser reconhecido de alguma maneira por algo que eu faço, então é o ego que ainda está no controle. E está tudo bem, contanto que aquilo que o seu ego esteja fazendo seja para o bem, está entendendo? Ele pelo menos está se esforçando, está entendendo? Mas a ideia é, quem é que está de pé aqui hoje? O escravo ou o homem livre? Porque o homem livre vai entrar, o escravo vai deitar ali mesmo. O escravo não vai entrar na terra de Israel. Está entendendo? A pessoa que acha que o mundo tem alguma dívida com ela, ela simplesmente vai parar por ali. Por quê? Porque o mundo não tem dívida, o mundo não vai te pagar. Você tem uma dívida enorme com o mundo. O mundo te deu abrigo. O mundo te deu todas as possibilidades para que você se desenvolvesse. Todas as dificuldades que você enfrentou são providências do Criador para formar a pessoa que você é. Enquanto você não olhar para essas situações de dificuldade com humildade, com aprendizado, com o espírito de quem recebeu tesouros, se você ainda tem ressentimentos e mágoas, você ainda não vai entrar. Você pode achar que entrou, mas é ilusão. Porque a vida vai trazer de novo aquelas situações e você vai se frustrar de novo. Porque você acha que já superou as dificuldades, então tipo assim, já superei, agora vamos para a próxima. Só que não tem próxima, porque você ainda está preso nesse ciclo. E quais ciclos eu ainda estou preso? É só olhar cada um, olhar para dentro de si. O que ainda te assusta? Está entendendo? Qual bem você deseja fazer e que ainda não consegue? Eu queria fazer tanto algo bom, mas algo me impede. Esse algo que te impede é justamente o que te mantém escravo. Está entendendo? A minha dificuldade de abrir mão daquilo que é confortável para mim por um benefício maior. Está entendendo? A gente que trabalha muito e ganha pouco, a gente vive diariamente com essa realidade. Queria fazer tanta coisa boa, mas aí chega o pagamento, poxa, não posso mandar para a comunidade, eu não posso dar uma de sedacá, não posso ajudar um morador de rua, é meio frustrante, está entendendo? Mas o bem que você faz para os que estão do seu lado acaba sendo mais importante do que o bem que você faz para quem está longe, porque você vai criando uma cultura de exemplo. Então, se eu trato bem a minha esposa vai me tratar bem, e isso vai gerar o quê? Um relacionamento, né, saudável, e isso vai sendo uma constância, e a gente começa a trabalhar em cima disso e melhorando a partir disso. Com isso, todos os aspectos da sua vida começam a melhorar. Tá entendendo? Você vai ficar mais empolgado, mais entusiasmado com a vida. Tá entendendo? E a vida vai te proporcionar mais conforto e mais prazer, porque você está semeando. Agora, Silvio, é um amor, eu conheço pessoas assim, né? Um amor de pessoa maravilhoso. Tá entendendo? Eu vejo esse cara todo dia no espelho. Tá entendendo? Nem gosto muito dele. A questão é um amor de pessoa, mas de repente no seu íntimo não é bem assim. Está entendendo? De repente na sua convivência é uma pessoa agressiva. De repente na sua intimidade é uma pessoa altamente rígida. Está entendendo? Então, está pronto para passar para a próxima fase? Não está, vai ter que voltar e vai voltar quantas vezes for preciso. Isso aqui não significa que todo mundo tem que ser bom e perfeito. Todo mundo tem que perceber que estamos em um processo cíclico e que os erros que te traumatizam vão sempre voltar até se tornar aprendizado. Tá entendendo? E muitas vezes a nossa vida não vai para frente porque a gente cria tanto medo de uma coisa que a gente passa o tempo todo planejando não repetir aquilo e faz com que aquilo se repita ainda pior. Tá entendendo? Ou seja, é enfrentar essas dificuldades.
E toda a trajetória de Israel no deserto é, na verdade, uma trajetória espiritual de todo indivíduo. Então hoje a gente sabe o que significa Amaleque, que é a dúvida, né, que é a descrença, a falta de confiança no Criador. A gente sabe quem são os Edonitas, né, sabe que é a vaidade, a coisa de achar que tudo tem que ser para você. Então tem várias simbologias. E o estudo da Torá, ela vai te orientando nesses quesitos, para você identificar as suas lutas interiores. Não se trata ali de 7 reinos lá, né, 7 povos que habitavam a terra de Israel lá em tal ano. Não, cara, são os seus 7 impulsos naturais que impedem você de alcançar esse nível de consciência. Essas 7 máscaras, né? Khalil Gibran disse, falou do texto, o louco, né? Roubaram. Um dia eu dormindo, eu acordei e vi que roubaram minhas máscaras. Minhas 7 máscaras que eu confeccionei para viver durante minhas 7 vidas. E aí eu saí gritando, malditos ladrões, roubaram minhas máscaras. E aí um jovem gritou, olha lá o louco, um homem sem máscara. Ele olhou para cima para ver o garoto gritando ele. E o sol tocou o rosto dele. Quando ele sentiu o calor do sol no rosto, agora sem máscara, ele se apaixonou pelo sol. E aquilo que ele falava, malditos ladrões, ele começa, bem-aventurados ladrões, obrigado por terem roubado minhas máscaras, porque vocês me libertaram. Que são essas máscaras? Essas máscaras nós confeccionamos como? Quando a gente tem essa necessidade, esse desejo de receber a validação do outro. Está entendendo? Porque eu não estou preocupado realmente com a sua opinião, eu estou preocupado realmente se a sua opinião me agrada ou não. E se a sua opinião me agradar, eu te agradeço. Se a sua opinião não te agradar, eu vou tentar me justificar. Eu não quero entender o seu ponto de vista, eu quero que você entenda o meu. Está entendendo? Então a máscara me impede de ver o outro. Só que ela também me impede de ver a mim próprio. Está entendendo? Por quê? Porque ela cria uma necessidade, né, momentânea de me proteger. Mas proteger o quê? Proteger o que eu não quero mexer. Está entendendo? Proteger aquilo que eu não quero tratar. Então é proteger os meus erros, proteger as minhas tendências, os meus vícios, as minhas mazelas, a minha imaturidade. Então eu quero proteger isso. Então eu preciso vender uma imagem de que eu sou o contrário daquilo que eu quero esconder. Então se eu sou uma pessoa altamente lasciva, né, no meu íntimo, eu vou querer mostrar para o mundo que eu sou uma pessoa altamente moral e ética. Está entendendo? Eu preciso que o mundo não descubra aquilo que eu sou de verdade. Então eu vendo uma imagem oposta daquilo. Pessoas que se preocupam muito em passar uma imagem, e a gente já passou por essa experiência, a gente sabe como é que é. Pessoa que é muito preocupada em passar uma imagem de santidade, de retidão, são os piores. Os piores, porque ele está querendo proteger algo. Está entendendo? Porque aquele que anda sem máscara, ele não se preocupa com a validação do outro. Ele se preocupa com a sua própria consciência. E ele precisa que o outro confronte para descobrir onde ele tem que melhorar. Por quê? Porque se a consciência dele ainda não fundiu a minha, ainda não está fundida com a minha consciência, é porque eu ainda permaneço com a minha consciência fragmentada. Porque eu fiz algo em direção a ele, mas ele não recebeu. Ah não, isso aí é a culpa dele, não é culpa minha. A culpa é minha, porque a flecha e o arco está na minha mão. O alvo está na minha frente. Se eu identificar o alvo, qual é a necessidade do alvo, medir o alvo, ou seja, eu vou transmitir uma ideia para o Valtecir. Se eu não buscar compreender a forma de visão de mundo que o Valtecir tem, a forma como ele interpreta a realidade, se eu não buscar ouvi-lo, compreendê-lo, na hora que eu for transmitir a minha informação para ele, vai ter bloqueios. Porque eu não moldei a minha informação de uma forma que ele possa assimilar. Não é o que o Einstein disse? Né? Se eu não conseguir explicar para minha avó o que eu aprendi, é porque eu não aprendi nada. Porque não se trata de você absorver uma informação e decorar. Você quer acabar com uma conversa comigo, é eu falar um texto bíblico para você e você falar em que livro e qual o capítulo está escrito. Não faço ideia. Não faço ideia. Ah, mas qual sábio falou isso? Não faço ideia. Acontece muito comigo isso aí. Não, eu não faço ideia.
Por quê? Porque eu não estou preocupado. Se eu falar aqui, ó, penso, logo existo, eu entendo o que isso quer dizer. Se você perguntar para mim quem disse, tá, foi o Descartes, mas de repente porque eu li. Mas peraí, se você perguntar para mim quem disse, eu não sei. Entendeu? Só sei que nada sei. Quem disse isso? Não sei. Eu não sei quem disse isso, mas eu sei o que isso significa. Tá entendendo? Essa é a ideia. Não é me apegar a ícones. Porque, por exemplo, se eu falar Positivo. e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu posso falar isso no meio judaico? Eu posso falar isso no ambiente de estudo judaico? Mas isso não está escrito na Torá. Onde está escrito isso? No Novo Testamento. Ah, quer dizer que como está escrito no Novo Testamento, então se eu conhecer a verdade não vai me libertar? Está entendendo? O que vale mais? Quem disse ou o que foi dito? Se nós somos frutos de uma consciência única, por que eu estou olhando para a roupa em que aquela fagulha de consciência se apresentou a mim? A roupa não me interessa. É a essência da coisa. Porque nós não estamos lidando com corpos, com indivíduos, nós estamos lidando com uma consciência. E essa consciência é Deus. E se eu não compreender que essa consciência é tudo, não adianta falar que Deus é um. Como que Deus é um se Ele só está na minha vida, não está na vida do cristão? Como que Deus é um se Ele só se manifesta a mim, se Ele me ama, mas não ama o macumbeiro? Como que Deus é um se Ele me abençoa, mas Ele vai amaldiçoar o ateu? Então não é um. Ele só é um quando o padrão de amor que Ele sente por mim é universal e não exclusivo. Senão Ele é um para mim, Ele é outro para o outro. Está entendendo? E se é outro para o outro, já não é um para mim. Então não tem como eu entender a unidade. Tá entendendo? Então não tem como eu entender o que é unidade a partir do momento que eu crio uma dualidade. Se eu crio uma dualidade ali, essa dualidade ela é totalmente necessária, porque ela faz até com que eu valorize, né, as coisas. Só que, poxa, eu tenho aqui um copo cheio e um copo vazio. Tá, 2 copos vazios. Mas peraí, são 2 copos, não é isso? Será que são 2 copos? Claro que são. A realidade está provando. É um objeto aqui, um objeto aqui. Mas que diferença tem esse copo do outro? São compostos da mesma matéria. Logo, se são compostos dos átomos iguais, ou seja, a mesma estrutura que forma um, forma o outro. E se eu derreter, se eu colocar isso aqui sobre uma condição climática, ele vai se derreter e vai se juntar, vai formar um. Isso vai alterar a estrutura que forma o objeto? Não. Então a estrutura que forma permanece única. Então se eu sou um corpo separado do seu, mas a mesma consciência, a mesma estrutura que forma o meu corpo forma o seu. Então se nós somos o quê? 2 partes da mesma estrutura. Só que a estrutura é uma só. E qual é essa estrutura? É a própria existência. Entendeu? Na existência, os átomos que estão em mim estão em tudo. Então, nós somos um. Só que nós não conseguimos perceber a nossa unidade porque nós fomos colocados propositalmente pelo Criador em algo em um plano em que a unidade ela precisa ser desenvolvida. Para ser compreendida, eu preciso caminhar em direção a ela. Para entender que, olha só, todo aquele processo, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, todas aquelas dificuldades e também os momentos felizes que eu passei, são resultado dessa consciência. E se eu tivesse passado por tudo aquilo sozinho? Não teria passado por nada. E se você não tivesse passado por nada, não teria chegado em lugar nenhum. Porque tudo que aconteceu na sua vida envolve outra pessoa. Não é isso? Os momentos felizes que você passou por causa de outra pessoa. Os momentos difíceis que você passou por causa de outra pessoa. Então, ou seja, você não depende para você nem para ser feliz. Você não depende de você próprio. Tudo que você depende é de compreender o outro. Porque o mundo ele vai reagir à forma como você interage com o mundo. E se a forma como você interage impulsiona o mundo para essa unidade, o mundo vai acolher. Mas se a forma como você interage com o mundo repele esse espírito de unidade, obviamente o mundo vai te repelir. Porque toda a natureza, ela caminha em direção a essa unidade. E se você não quiser caminhar nesse fluxo natural da existência, não tem problema. Não tem problema, você vai ser descartado, a tua alma, a tua essência vai se remodelar de uma outra forma para continuar o seu processo. Essa roupa já está velha. Essa roupa aqui não serve mais.
Não é isso? Belchior não falava isso? O passado é uma roupa que não serve mais. Por quê? Porque a gente que ainda quer ficar cultuando aquilo, alegrias passadas. Aquela coisa da infância. É um cara que assiste Chaves até hoje. Tem uns aí que eu conheço que assiste Chaves até hoje na risada. Tá entendendo? Eu mesmo sou um. Eu assisto também. Assiste e dou risada. E dou risada. Mas olha só. Coisas... E tá tudo bem. Mas a questão é, a felicidade, ela só tá naquilo que eu já vivi? Será que não tem algo novo? Tá entendendo? Será que não tem algo além disso? Pô, é questão de quem se mantém em movimento. Aí para onde está sendo esse movimento? Está sendo para trás ou para frente? Aí você olha para dentro de você. Aí volta de novo, o eterno retorno. Quantas vezes você voltaria com a mesma história, com a mesma vida, passando por tudo que passou, para chegar a esse momento e ter essa gratidão? Tá entendendo? Ou seja, olhar para trás com gratidão é uma coisa. Olhar para trás porque eu tenho medo de olhar para frente já é outra totalmente diferente. Muitas vezes a gente está esquecendo que a felicidade está no hoje. Tá entendendo? Porque o agora é esse. O agora é esse ponto crucial entre o ontem e o hoje. O agora é tudo que existe. A gente vai lembrar hoje, vai se transformar no passado que a gente vai querer lembrar, porque passou, nós não aproveitamos e sentimos saudade. Pois é. Aí, poxa, éramos felizes e não sabíamos. Exato. E aí o avô, o velhinho, quando ele vê o seu netinho brincar, seu netinho, automaticamente ele vai se lembrar de quando ele era criança e corria no pé do poder. Por quê? Porque ele vai estar revivenciando aquele momento, mas não nele próprio, naquilo que ele projetou para o futuro. Então, assim como eu era pequenininho, ficava brincando no pé do meu avô, corria no quintal do meu avô, então eu quero isso para os meus netos. Porque para você não adianta mais, irmão. Teu avô já foi. Tá entendendo? Agora eu quero ser o avô. E aí você vai caminhar para isso. Para quê? Vivenciar de novo aqueles sentimentos, mas agora do lado de quem proporciona e não do lado de quem recebe. Porque a sua fase de receber já foi. Ela acabou na infância, agora você é o provedor. Então tudo aquilo que você tem de valioso, você tem que passar para frente. Tá entendendo? E é o que mantém o ciclo. Porque as experiências negativas na vida dos seus filhos, dos seus netos, elas vão acontecer, isso é inevitável. Isso é inevitável, tá entendendo? Mas mostra para eles o caminho daquilo que você deseja para si. Tá entendendo? Eu quero terminar a minha vida vendo meus filhos bem, não é isso? Então você trabalha em prol do que hoje? Uma coisa que eu aprendi no judaísmo, mesmo na época que eu era do messiânico, né? Só que quando a mentalidade, né, mudou, uma coisa que eu aprendi, e isso eu vou levar até quando eu for em partir desse mundo aqui. Sabe o que é? É responsabilidade. O que é a responsabilidade? É quando você enxerga para você mesmo, para dentro de você, e fala assim: caramba, eu sou um cara todo errado, mas eu estou no caminho correto. Eu quero evoluir. Exatamente. Até brinquei com essa manta esse dia. O problema não é a gente que sabe que é ruim, que sabe que é todo errado e está tentando melhorar. O problema é quando a pessoa começa a achar que já está certo. O problema é quando você começa a olhar para você mesmo e só vê virtude. Mas então não precisa mais, então pode ir embora. Tá entendendo? Porque aqui tu veio para ir de encontro a essa realização. Isso não significa. Eu nem gosto muito de. Não, e assim. De elogio, quando os outros me elogiam. Não significa que você tem que ter um sentimento de autodepreciação em relação a você. Você tem que saber reconhecer suas virtudes, saber onde você acertou. Isso é fundamental. Mas a questão é: aquilo que já está certo, já está certo. Eu preciso ter foco naquilo que ainda não está certo. Eu preciso focar naquilo que eu preciso melhorar. Porque o que está bom, está bom. Tá entendendo? E na verdade nem tá bom, é só uma ilusão. Tá entendendo? Quando tu começa a mexer em partes da tua vida, tu vai ver que. Só que, se nisso eu não vejo necessidade de melhoria, eu não vou perder tempo com isso. Eu vou para aquilo que está pedindo ação. Tá entendendo? E essa é a ideia do Rosh Hashanah, né? Que nós possamos nos colocar diante desse novo ciclo que vai se iniciar, como essa galera estava diante da terra de Israel, de pé, tendo sobrevivido a tudo, e aptos a entrar por esse outro nível de consciência, tá entendendo? Aptos a assumir um espírito de coletividade.
Então a pergunta é: você passaria por tudo que você passou para chegar até aqui? Essa pergunta não tem que ser respondida para mim, é para cada um. Tipo assim, eu olho para a minha vida com frustração, eu olho para o meu passado com frustração, porque errar todo mundo já errou, né? Mas você olha para esses erros com gratidão, com humildade, né? Reconhecendo que tudo isso é parte do processo, ou tu olha com frustração, com vergonha, com remorso, com trauma, com alegria. tá entendendo? Essa é a ideia. Você só vai poder, enquanto você não compreender, não extrair todos os tesouros ocultos do deserto, tu não está preparado a entrar na terra de Israel. Tá entendendo? Por quê? Porque esse nível de consciência, ele só existe para quem o alcança e não só para quem o quer. Tá entendendo? Não é para quem deseja, é para quem faz o que é necessário fazer para alcançar esse nível. E isso implica morrer e nascer de novo. Morrer a mentalidade do escravo e nascer com a mentalidade de um livre. Tá entendendo? Quem nasceu no Egito morreu no deserto. Então você nasceu no Egito, tu tem que morrer no deserto. Simples assim. Só que o deserto, ele também é lugar de renascimento. Então você morre no deserto, renasce no deserto, e agora sim você está pronto para entrar em Israel. Tá entendendo? Quem é que rege ainda o teu interior? É o teu ego ou é o Criador? Você só tem um trono. Tá entendendo? Mas quem é que está sentado nesse trono? Porque às vezes a gente serve o eterno, mas na verdade a intenção é ainda ter benefício. Então a gente coloca o eterno como desculpa para o nosso próprio egoísmo. Tá entendendo? Então são reflexões pessoais que cada um tem que ter consigo próprio. Tá entendendo? O que eu faço para o mundo, para aqueles que estão além de mim? Está tudo bem eu querer reconhecimento pelo bem que eu faço. O mal, ele está em quando eu dependo dele. Já passou 5 minutos. Já? Então, encerrou. Vamos encerrar por aqui. Então, assim, a última frase, né, que eu disse, qual foi? O mal. Passou pelo mal. Passei pelo mal. A questão, a vantagem foi, você falou sobre a questão do que nós queremos fazer, quem está no nosso trono, se somos nós, o nosso ego, ou se é o Criador, se passaríamos novamente tudo o que passamos. E aí tá, aí Israel pega e entra na terra de Israel, beleza, aí vem o ego de novo, tira o eterno do trono, o que acontece? Sai da terra de Israel, aí vai para o cativeiro, vira escravo de novo, depois volta para Israel. É assim a nossa vida. Condição espiritual. A gente vai chegar lá em cima e lá em cima a gente vai fazer M de novo e a gente vai cair, mas a questão é, estamos chegando lá? Tá entendendo? Porque muitos de nós às vezes está lá no Egito ainda achando que já está na porta de Israel. Tá entendendo? Na leitura, já estou entrando em Israel hoje, aqui na leitura, e na prática ainda está no Egito. E aí tem que levar ainda a chicotada do faraó. E vai apanhando até aprender. Tá entendendo? Até aprender. E essa é a nossa vida. Então a partir da semana que vem, né, vamos já entrar no Rosh Hashanah. E na próxima semana, então, já vamos assumir essa nova didática de ensino, Valteciro e Renato. Então assim, hoje é o meu último estudo, mas não é minha despedida não. Eu ainda estou aqui, porque precisar, estou aí para cobrir as brechas. Só espero que vocês dois, eu sozinho, não estou me gabando não, eu sozinho não dava brecha, hein? Quero ver os dois juntos. Se os dois juntos não der conta, vai ser pô. Botar o Marcinho na jogada. Olha, Marcinho é um caso à parte. Marcinho é o cara que faz a aula render. Eu, assim, não é pra gente falar eu entre o ego, mas o Eterno me. Mas tá vendo o ego aparecendo? Não, eu sim. sozinho dei conta. Quero ver os dois. Você não vai se livrar do ego, irmão. Me conduz por caminhos e situações interessantes que ele mesmo que marca em